Boa tarde a todos, colegas deputados. Boa tarde aos servidores dessa casa que fazem com que essa reunião seja possível na tarde de hoje. Eu vim aqui na nossa tribuna para que a gente possa conversar juntos sobre um assunto muito importante. Está aberta a consulta pública do governo federal para que nós possamos discutir coletivamente, fazendo agora a escuta da sociedade sobre o novo ensino médio. Eu preciso começar falando, presidenta, que é muito satisfatório ver um governo sendo criticado porque ainda não encontrou uma solução para um assunto e está discutindo esse assunto. Doutor Jean, há pouco tempo atrás a gente tinha um governo que a pauta era se ia ter golpe no dia 7 de setembro ou não. A gente tinha um governo que a pauta é se ia obedecer a decisão do Supremo ou não. A gente tinha essas coisas esquisitas. Agora nós voltamos a discutir pautas, projetos de país, programas políticos, soluções para a educação. E como nós não elegemos um mito, já que nós não acreditamos em mito, nós temos um governo que está disposto a construir coletivamente e escutando os interessados para chegar à melhor solução sobre o ensino médio. Talvez, se a gente tivesse feito isso lá atrás, Betão, se na época da MP criminosa e autoritária, que o governo Temer, um governo ilegítimo, um governo vindo de golpe de Estado, fez para ter força de lei chancelado pelo Congresso, a toque de caixa, o novo ensino médio, se lá naquela época a gente tivesse feito esse processo de escuta e de discussão, nós não teríamos gastado milhares de reais, gastado horas dos nossos estudantes e dos nossos professores, implementando um modelo que já nasceu falido. Então, satisfação por ter um país discutindo um assunto, satisfação por ter um governo que não chega com resposta pronta, satisfação por construir a muitas mãos o futuro dos estudantes do Brasil, porque é assim que tem que ser e é assim que a gente vai chegar ao melhor modelo de ensino médio possível. É preciso dizer alguns problemas do novo ensino médio. Nós não tivemos uma atenção aos problemas de infraestrutura que as nossas escolas têm. As escolas públicas foram pensadas para outro modelo de ensino médio. Hoje nós temos, por exemplo, uma disciplina eletiva de cinema. Eu acho que eu posso pedir aos deputados aqui para levantarem a mão quantos conhecem escolas públicas com salas de aula capazes de oferecerem uma disciplina de cinema. Há uma disciplina que é um grande pé de jabuticaba, só existe no Brasil, projeto de vida, que ninguém sabe direito o que é para trabalhar ali. E os professores que não têm mais as suas aulas, as aulas para as quais eles prestaram concurso, estão tendo que abraçar para dar essas disciplinas. É uma aula de projeto de vida que não foi feita nenhuma adaptação no espaço escolar, que não há recurso para contratação de palestrantes, que não há recurso para contratação de ônibus para visitar laboratórios, para visitar instituições, para que os alunos possam, de fato, vivenciar possíveis futuros e pensar e planejar seus projetos de vida. Nós também temos problemas na gestão do tempo, já que houve um aumento da carga horária, que antes era de cerca de 4 horas por dia, para agora 7 horas por dia, até o projeto final em 2024, que é o fim da implementação, que promove uma verdadeira expulsão escolar dos nossos alunos. Tem vários professores aqui no plenário, e todos nós sabemos que por muitos anos nós sonhamos com o ensino médio em período integral. Por muitos anos, esse foi um desejo que nós tivemos para que a juventude ficasse fora das ruas e tivesse dentro da escola um atendimento mais amplo com disciplinas diversas. O problema é que esse contraturno tem que ter atividades que de fato interessem aos estudantes. E também há outro problema. Com o empobrecimento da população e o aumento da vulnerabilidade econômica, hoje os nossos alunos voltaram a precisar trabalhar. Essa foi uma consequência do golpe de Estado em 2016 que o país sofreu e uma consequência do desgoverno Bolsonaro, já que durante 4 anos, Bolsonaro dilapidou a economia para os seus interesses político-eleitorais. Com tudo isso, os nossos alunos voltaram a precisar trabalhar. E hoje, se eles forem obrigados a ficar dentro do espaço escolar o dia inteiro, com a mãe e o pai precisando de dinheiro dentro de casa, Betão, eles vão sair para trabalhar e vão largar a escola. Então, o período estendido, sem um planejamento de apoio ao estudante carente do ponto de vista financeiro, é um período que garante uma única coisa: o aumento da evasão escolar e, na prática, um processo de expulsão escolar.
Nós temos um outro problema, que é o problema do conteúdo curricular, que eu dei uma pincelada quando eu falei sobre a disciplina de cinema ou sobre a disciplina de projeto de vida. A gente percebe hoje que tem escola dando aula de oficina de brigadeiro. Olha, eu tenho muito respeito pelos confeiteiros e por todos os profissionais que trabalham nessa área, mas, de fato, o ensino médio não foi planejado para isso. E é importante que a gente saiba que cada coisa tem o seu lugar. Não teria problema que a gente pensasse numa aula prática em ciências que tivesse o brigadeiro para aprender sobre viscosidade, para aprender sobre mecanismos da química, mas isso não está inserido dentro de um projeto pedagógico, nem está acontecendo dentro de uma escola com uma infraestrutura que sequer conta com o laboratório de química. O que a gente percebe é que essas distorções do currículo, elas promovem desigualdade. 80% dos alunos do ensino médio são da rede pública. E 80% dos nossos alunos estão sofrendo consequências como essas que eu trouxe aqui hoje. Mas os 20% que estão na rede privada, Macaé, são alunos que estão lá na rede privada com plena adaptação do espaço físico. Se for ofertada a eles a disciplina de cinema, eles terão acesso a uma filmadora, eles terão acesso a uma sala pensada. Se for para fazer oficina de brigadeiro, vai ser dentro da aula de química no laboratório para aprender sobre viscosidade. Os alunos da rede privada estão tendo acesso ao itinerário amplo proposto pelo governo e a uma infraestrutura que abraça, de fato, todas as possibilidades. E não é isso que a gente percebe acontecendo nos alunos da rede pública por todos os estados do Brasil e especialmente aqui em Minas Gerais, onde o governador é alguém que tem como marca o desprezo pela educação. A gente percebe, então, que em Minas Gerais, a educação, que deveria ser um processo transformador, capaz de possibilitar mobilidade social, realização de seus sonhos, aprendizado e formação da inteligência crítica, se tornou, na verdade, um arcabouço de desigualdade e algo que separa ainda mais os estudantes ricos dos estudantes pobres. E aí eu fico pensando, deputada Bela, onde que estão os burocratas lá do governo Temer, que fizeram um novo ensino médio por MP, sem ouvir a categoria dos professores, sem ouvir os alunos, sem ouvir os pais? Onde que estão esses burocratas? Ou melhor ainda, onde que estão os milionários dos grupos que ajudaram a financiar a reforma, que ajudaram a propagandear a reforma como a salvação do ensino médio do Brasil? Esses grupos agora não querem ficar com a batata quente na mão. Eles não querem admitir que nós estamos sim vivendo um problema em relação à educação do ponto de vista do ensino médio e que alguma consequência vai ter que ter. Essa consequência, se vai ser a suspensão completa, o revogaço, se vai ser a gente fazer mudanças pontuais dentro da legislação, são essas consequências que estão sendo discutidas agora na consulta pública. E agora sim, o presidente Lula está fazendo o que o Temer, golpista, não fez lá atrás. O processo de escuta da comunidade, o processo de escuta dos alunos, o processo de escuta dos professores. Porque é assim que a gente vai tentar melhorar essa proposta ou revogá-la, se for aquilo que o povo brasileiro, especialmente os que participarem da consulta pública, entenderem que é o ideal. Aqui nessa casa, nós da Comissão de Educação temos um encontro marcado sobre esse assunto, que é a revogação do novo ensino médio. Nós entendemos que discutir esse tema com amplitude é fundamental, até porque a educação do ensino médio é função do governo de Minas, é uma atribuição do governo do Estado. E o governo do Estado, pelo contrário, presidenta, ele tem se esquivado dessa discussão, ele tem se esquivado das suas responsabilidades e não garante sequer espaço físico. Há situações, Macaé, em que são ofertados 2 itinerários para uma mesma turma. Um grupo escolhe um itinerário, outro grupo escolhe outro itinerário. Então, deveria ter 2 salas de aula para abarcar os 2 grupos. Você sequer tem as 2 salas de aula. As escolas não dispõem de espaço físico suficiente. E aqui eu estou falando de parede e quadro. Não estou falando de nada espetacular como o suficiente, por exemplo, para uma eletiva de cinema. É muito importante que todos que estão assistindo participem da consulta pública, porque é lá que nós vamos conseguir fazer com que o ministro da Educação, Camilo Santana, com que o governo federal, através do presidente Lula, escutem aquilo que a população entende que precisa mudar e melhorar no ensino médio. Agora sim, agora nós temos um governo que está discutindo pauta. Agora nós não temos um governo que fala de golden shower.
Agora nós não temos mais um governo que fala de sexo dos anjos. Agora nós temos um governo que está discutindo os problemas reais do Brasil, sem trazer solução milagrosa e escutando os setores envolvidos. Foi por isso, respondendo ao deputado que me antecedeu, que eu fiz o L. E farei o L enquanto nós percebermos que esse processo de escuta e de construção coletiva está sendo feito, porque ele é muito necessário para o país. Que bom, que alegria é passar um feriado sem um presidente que passa vergonha na gente, e sim tendo um presidente que sobrevoa áreas atingidas pela chuva do Maranhão e envia recursos emergenciais. Foi para isso que a gente fez o L. Então agora, gente, eu convido a todos vocês, especialmente os deputados do Bloco Democracia e Luta, para que a gente faça uma divulgação maciça dessa campanha, dessa consulta pública do governo federal sobre o novo ensino médio. É função de todos nós fazer com que essa consulta chegue nos principais atingidos, aqueles que estão na ponta, vivendo na pele as consequências desse projeto autoritário que foi a medida provisória através da qual o governo golpista do Temer conseguiu transformar o ensino médio brasileiro sem a devida discussão. Vamos levar essa consulta pública para os alunos, vamos levar para os professores, vamos levar para os pais e para as mães que estão desorientados, vendo seus filhos não aprenderem o que deveriam. Presidenta, por último eu gostaria de deixar uma reflexão. As disciplinas de filosofia e sociologia ainda não foram excluídas da grade, não. Mas elas foram diminuídas de tal forma, que hoje os alunos do ensino médio da rede pública não estão mais sendo submetidos à formação de senso crítico e à formação cidadã, que só essas disciplinas conseguem fazer. Só os da rede pública. Os alunos da rede privada estão tendo uma formação que não deixa de abranger essas disciplinas. A diferença vai aparecer nas notas da redação. A diferença vai aparecer na prova de humanidades do Enem, que independente do itinerário formativo que o aluno escolheu, ainda estará lá, em mais ou menos questões, mas estará. E aí sim, nós teremos de forma quantificada, em números, as consequências de um projeto de ensino médio que vê o aluno da rede pública apenas como formação de instrumento para o mercado de trabalho e não o vê como alguém que está sendo formado enquanto cidadão, enquanto indivíduo digno de direitos. É por isso que todos nós do Bloco Democracia e Luta lutamos, porque a gente acredita que esses alunos têm o direito de serem ouvidos e de serem formados dentro da complexidade que um adolescente merece e que o Brasil merece. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Lohana.